O Salmo 39 é atribuído ao rei Davi. Ele é um salmo que fala a respeito de sofrimento e que fala a respeito da brevidade da vida, que a nossa vida aqui na terra, ela é muito passageira, é muito breve. E quando você abre o texto massorético, que é a Bíblia hebraica, no título desse Salmo 39 está escrito para o mestre de canto Gedutum, Salmo de Davi. Então, esse título que está no texto massorético nos faz concluir que este Salmo 39 ele era um cântico, ele é um cântico que o povo utiliza na liturgia, nas suas reuniões. Quem era o Gedutum? O Gedutum se escreve com J. Gedutum e com M no final. Ele era um dos músicos levitas que era encarregado do louvor no templo na época de Davi. Então isso mostra que Davi escreveu esse salmo como uma canção que era para ser usada durante as suas reuniões, durante a realização dos cultos públicos com, com a congregação. Neste salmo, ele talvez tenha relação com o episódio de 2 Samuel, capítulo 24, e 1 Crônicas, capítulo 21. Quando você vai nesses textos, no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, você vê lá, nós não vamos ler esse texto, porque vamos ficar focados no Salmo 39, eu só vou falar aqui o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 24, e essa história é reproduzida mais uma vez em 1 Crônicas 21. Davi cometeu um pecado contra Deus. Deus disse para que ele confiasse nele e que ele nunca deveria contar o número de homens que ele tinha para a guerra. Mas Davi resolveu fazer um censo militar. Ele resolveu contar o exército de Israel para saber quantos homens ele tinha. O pecado que desagradou a Deus aí é que quando Davi está contando o número de homens que ele tem no seu exército, ele está querendo depositar a sua confiança no seu exército. Ele está querendo ter um cálculo a respeito do número de soldados que ele tem para que ele possa ir para as batalhas. E Deus ficou. Isso não agradou a Deus porque Deus queria que ele confiasse no próprio Deus, que Deus é o Senhor dos exércitos e é o Senhor que dava a vitória para o povo de Israel. Então Deus estabeleceu 3 opções para que Davi escolhesse como castigo. A primeira opção, que tivesse 7 anos de fome. A segunda opção, que durante 3 meses ele caísse nas mãos dos seus inimigos, que ele fosse derrotado durante 3 meses. E a última opção, que houvesse 3 dias de praga entre o povo de Israel. E Davi disse que eu não caia diante dos meus inimigos. E 7 anos de fome e 3 dias de praga, ele preferiu os 3 dias de praga, em razão de ser um tempo menor de sofrimento. Imagine 7 anos de fome e 3 dias de praga. Então ele escolheu 3 dias de praga e o texto, segundo Samuel capítulo 24 e 1 Crônicas 21, conta que durante 3 dias veio uma praga sobre o povo de Israel e milhares de pessoas morreram e várias pessoas sofreram. Então talvez quando Davi escreveu esse Salmo 39, ele tenha escrito esse salmo vendo o sofrimento que ocorreu no meio do seu povo por causa do seu pecado. Não existe prova de que Davi tenha escrito o Salmo 39 em razão
desse episódio. Mas esse episódio da praga de 3 dias que matou milhares de pessoas no meio de Israel em razão do pecado de Davi, dele ter feito um censo militar, dele não ter confiado em Deus, trouxe um grande sofrimento para o povo e ele viu milhares de pessoas morrendo e no meio daquela praga, nós vamos ler aqui o Salmo 39. Ele começa a falar sobre a brevidade da vida. Então, vamos meditar aqui no Salmo 39. Ele pode ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, Davi fala a respeito do silêncio na angústia. Veja aqui o que ele fala. Versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Versículo 2. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Nós vemos aqui, portanto, nesse versículo 1, que Davi está dizendo, eu vou ficar com a minha boca fechada, eu vou guardar os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Então ele disse, eu não vou falar nada para não fazer nada errado. Eu vou colocar um freio, enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Então Davi ficou numa condição em que ele ficou completamente em silêncio, ele não falava nem coisas boas, nem coisas ruins, nem mesmo as coisas boas ele falava. Ele ficou mudo. Só que, dele ficar mudo, ele fala na parte final do versículo 2: mas a minha dor se agravou. Quando ele fala que a minha dor se agravou, ele nos dá uma informação. Ele está nos mostrando que ele escreveu esse salmo no momento em que ele estava passando por dores, por sofrimento. Ele prossegue no versículo 3: e incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse. Então nós vemos aqui, e dele ficar em silêncio, a dor dele ficou pior. Dele ficar em silêncio, o coração dele incendiou. Ele ficou com o coração dele pegando fogo. Nessa primeira parte dos versículos 1, 2 e 3, nós extraímos uma aplicação para a nossa vida, uma lição. Quando nós estamos passando por dores, quando nós estamos passando por sofrimentos, muitas vezes nós queremos ficar com a boca fechada. Mas ficar com a boca fechada em silêncio e nem mesmo desfrutar o bem que pode acontecer na nossa vida faz com que a situação fique pior do que ela já está. Davi decidiu que ia ficar com a boca fechada, mas enquanto ele ficou com a boca fechada, ele ficou com a sua dor agravada e dentro do coração dele acendeu-se um fogo. Esse acendeu-se um fogo é uma metáfora. Ele está falando como o coração dele ficou. Ele ficou como o seu coração queimando em razão das dores, de não abrir a boca e não falar nada. Quando você está passando por essa situação de dor, o melhor a se fazer é falar com Deus. E falar com Deus foi o que Davi fez. Na segunda parte, nós vamos ler dos versículos 4, 5 e 6 agora, e ele decidiu falar com Deus, abrir a boca e falar com Deus. E quando ele falou com Deus de maneira sincera, ele percebeu a brevidade da vida. Vamos ver aqui. A parte 2 é a brevidade da vida. Versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aí tem aqui selá entre parênteses. Selá significa pausa. Quando
você vê esse selar num salmo, significa que aquele salmo ele é um cântico, que ele é cantado no culto público, e quando eles estão cantando aquele salmo, onde tem esse selar, ele representa uma pausa. Então isso significa que eles cantam esse salmo do versículo 1 até o versículo 5, e aqui no versículo 5 tem uma pausa para depois continuar do versículo 6 adiante. É um aviso de que aqui tem uma parada. Aí depois vem o versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então aqui, Davi está fazendo uma análise a respeito da brevidade da vida. Ele está aqui, nesse Salmo 39, no momento em que ele está passando por dores. Ele está passando por sofrimento. Ele nos traz essa informação nos versículos 1 a 3. Quando ele fala, eu vou ficar com a minha boca fechada, eu vou guardar a minha língua, eu não vou falar nada, eu vou ficar em silêncio. Só que, quando eu decidi ficar em silêncio, a minha dor piorou. E o meu coração ficou queimando, então eu resolvi abrir a boca. E eu abri a minha boca, Davi aqui falando, né? Para pedir a Deus, faça-me conhecer o meu fim. Ou seja, quando ele foi orar a Deus, quando ele foi conversar com Deus, quando ele resolveu abrir a boca, ele percebeu a fraqueza dele. Ele percebeu a fragilidade dele. Ele percebeu o quanto a vida é breve, o quanto a nossa vida é finita. Então ele pede para que Deus faça com que ele conheça, com que ele entenda qual é o fim dele, qual é a medida dos dias dele, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. E ele fala, o Senhor fez os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Ele reconhece aqui que ele é realmente vão, transitório nessa vida. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aqui, ele vai além. Vamos lembrar que Davi se tornou rei de Israel. Vamos lembrar que Davi recebeu uma glória muito grande quando ele derrotou Golias. E aqui, quando ele fala, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, ele reconhece, olhando para ele mesmo, diante do sofrimento e da dor que ele está passando, que por mais que ele tivesse derrotado Golias, por mais que ele tivesse sido chefe do exército do rei Saul e vencido muitas batalhas, por mais que ele fosse rei, por mais que ele estivesse com muitas riquezas, ele percebe, agora eu estou com dores. Então tudo isso é uma grande vaidade. Tanto que no versículo 6 ele completa a ideia com relação às riquezas financeiras. Ele fala, na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Do que adianta ficar inquieto em relação a obter riquezas? Eles amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então, a nossa vida é muito curta. E aqui Davi confessa isso no momento de dor. Aí ele entra na terceira parte do Salmo. Na terceira parte, diante desse quadro de brevidade da vida e de sofrimento, ele mostra que ele prefere ter a sua esperança em Deus. Ele fala assim, eu vou ter esperança, qual que vai ser a minha esperança diante desse sofrimento? Diante do entendimento de que a minha vida é breve, que não adianta nada essa vida. Eu vou ter a minha esperança no Senhor para poder passar por esse sofrimento e vou me arrepender do que eu fiz. É o que ele fala na terceira parte. A terceira parte é o versículo 7 até o versículo 11. E nos fala sobre esperança para livramento do sofrimento e arrependimento. Que é o versículo 7 a 11. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Veja que ele acabou de falar sobre a brevidade da vida nos versículos 4, 5 e 6. Então ele começa agora, diante disso, diante da brevidade da vida, diante da minha fraqueza, diante do conhecimento de que riquezas são coisas que a gente nem sabe quem vai levar depois. Agora, diante disso,
Pois, Senhor, que espero eu? O que esperar diante da brevidade da vida? A minha esperança está em ti. A minha esperança está no Senhor, está em Deus. Versículo 8: livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Opróbrio é o mesmo que vergonha. Então ele está dizendo: não me faças como a vergonha dos loucos. Então aqui, quando ele fala, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos, é como se Davi entendesse que ele estava passando por essa dor, por esse sofrimento, porque ele tinha cometido algum pecado, ele tinha transgressões. Então ele está reconhecendo que esse sofrimento é alguma coisa que ele fez e que ele precisa pedir o perdão a Deus. Por isso ele começa dizendo: a minha esperança está no Senhor. Esse sofrimento, eu peço que o Senhor me livre desse sofrimento. Que se eu estou passando por esse sofrimento em razão das minhas transgressões, versículo 8, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Versículo 9, ele fala: emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Versículo 10, tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. No versículo 9, quando ele fala emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste, ele está confirmando o que nós lemos nos versículos 2 e 3. Nos versículos 1, 2 e 3, ele fala aqui que ele ficou com a boca fechada em razão das dores, mas ele começou a ficar com a sua dor agravada. No versículo 9, existe uma confirmação de que ele realmente ficou quieto diante do sofrimento. Ele não abriu a boca e na parte final do versículo 9 ele fala assim: porquanto tu o fizeste. Ele está dizendo: eu fiquei com a boca fechada por causa do sofrimento, porque foi o Senhor que fez isso. O Senhor fez essa situação de dor acontecer para calar a minha boca, para eu ficar quieto, para eu perceber a brevidade da vida e entender que nós dependemos do Senhor, que a nossa esperança depende do Senhor. O que Davi está dizendo no versículo 9 é que Deus gerou a situação de sofrimento, de tal maneira que o fez ficar carregado de angústia e dor, que o levou a ficar com a boca fechada. E num primeiro momento, ele olhou para a situação de dor e ele resolveu ficar com a boca fechada. Mas, no versículo 1 a 3, ele nos mostra que quando ele decidiu ficar com a boca fechada, aquilo lá só piorou a situação. Ele só percebeu que ficar quieto diante do sofrimento só aumentou a dor dele. Então ele resolveu abrir a boca e falar o que está escrito aqui nos versículos 4, 5 e 6. Confessar que ele era limitado, que os dias dele são poucos, que por mais firme que alguém seja na terra, é totalmente vaidade, e que e que fica inquieto nessa terra à toa e amontou a riqueza e nem sabe quem vai levar. Isso o levou a ver, a perceber a brevidade da vida. O sofrimento o fez perceber isso. Então ele se arrepende. Ele fala aqui no versículo 10: tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. O 10 é mais um versículo que confirma a percepção que Davi tem de que o que ele está passando é golpe da mão de Deus. É uma praga que vem de Deus. E aí no versículo 11: se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo o destróis como traça a sua beleza. Mais uma vez ele está falando o quanto o ser humano é frágil. Deus, ele coloca um castigo sobre o ser humano e logo o ser humano se desvanece. Você pode ver que pessoas que são muito jovens, quando passam por sofrimentos de 1 ano, 2 anos, envelhecem assustadoramente, dependendo do
tipo de sofrimento que uma pessoa passa, ela envelhece muito rapidamente em 2, 3 meses. Um câncer, por exemplo, faz a pessoa definhar muito rapidamente. Uma pessoa pode ser muito forte, pode ser muito bonita, mas ela perde a aparência muito rapidamente. E o que Davi está dizendo é que é uma grande ilusão alguém pensar que é alguma coisa. Porque ele fala no versículo 11: se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Tem mais um selá aqui, significa que aqui tem mais uma pausa quando eles estão cantando esse salmo de maneira pública. E aí vem a última parte. Diante desse quadro em que ele entende que o sofrimento é uma disciplina de Deus, que ele entende que ele depende de Deus, ele vem e ele mostra um arrependimento pelo pecado e que ele precisa de Deus. Então ele termina o salmo fazendo um pedido, que são os versículos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Aqui, quando ele fala que ele está chorando, que ele está com lágrimas, mostra que ele está se arrependendo, que ele tem o arrependimento das coisas que ele tem feito, que ele fez. Então não te cales perante as minhas lágrimas, perante o meu arrependimento, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Ele entende que por causa do pecado dele, por causa do pecado dele, ele está no relacionamento com Deus com um relacionamento um pouco quebrado. O relacionamento não está muito bom. Ele está como um estranho diante de Deus. E aí no versículo 13 ele pede para que Deus o poupe. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Então ele pede que Deus poupe ele do sofrimento, que ele consiga tomar, que ele consiga se recuperar, que ele tome alento, que ele consiga se recobrar do sofrimento antes que ele morra. Ele pede que Deus traga essa esperança. Então, não existe, como eu mencionei no início do salmo, nenhuma comprovação de que ele escreveu esse salmo em razão da praga de 3 dias que assolou o povo de Israel. Mas é fato que esse episódio que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 24, e que também é reproduzido em 1 Crônicas, capítulo 21, em 3 dias, milhares de pessoas morreram. E especificamente nesse episódio, Davi fez um censo militar que desagradou a Deus. Então, talvez ele vendo o povo morrendo e sofrendo, ele teve a percepção: isso está acontecendo com o povo por minha causa. Fui eu que pequei. Então agora o povo todo está sofrendo. Ele, como rei de Israel, certamente sentia o sofrimento e as dores do povo. Talvez vendo aquilo ele tenha ficado quieto, tenha fechado a boca, tenha ficado olhando aquela situação com angústia, com dor. Mas de repente ele entendeu. Deixa eu conhecer o meu fim, Deus. Deixa eu saber qual é a medida dos meus dias, para que eu sinta o quanto sou frágil. A aplicação do versículo 4 para a nossa vida. Muitas vezes nós, quando estamos achando que somos muita coisa, porque conseguimos algum tipo de riqueza, ou porque conquistamos algum título, ou porque montamos alguma coisa, talvez lembrar que a nossa vida aqui na Terra é limitada, que nós vamos viver entre 70 e 80 anos. Lá no Salmo 90, que foi escrito por Moisés, Moisés fala que o que é a vida do homem nessa terra? Nós vivemos apenas 70 anos e alguns, quando são mais robustos, chegam até os 80, chegam a ter dias de cansaço, de enfado. Então lembrar que nós somos finitos, que nós somos muito breves aqui na Terra, é algo que é de sabedoria. Tanto que Davi aqui,
Quando ele passa pelo sofrimento, ele faz esse pedido: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Em outras palavras, me lembra, Deus, me faz lembrar, me faz saber, me faz conhecer que eu tenho um fim aqui nessa vida, que existe uma medida aqui na terra que eu vou viver, para que eu sinta o quanto sou frágil. Então, esse versículo 4 nos traz esse entendimento. Ele confessou a Deus. E no versículo 7 até o versículo 11, quando ele fala a respeito do sofrimento que ele está passando e que ele compreende que ele tem que receber o livramento de Deus, de maneira implícita, né? Ou seja, por trás fica a ideia da soberania de Deus. Ele acaba reconhecendo: Deus é que é soberano, Deus é que é infinito, Deus é que realmente tem o controle a respeito de tudo que acontece na terra e na eternidade. Então, enquanto ele está na terra, ele pede: a minha esperança está em ti, ali no versículo 7. Nesse texto, nessa parte aqui que está na tela, né? No versículo 7, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. No 8, livra-me das minhas transgressões. Ele pede, ele entende que ele tem que pedir o perdão dos seus pecados, porque Deus é que é soberano. E ele fala ali: tira de sobre mim a tua praga, porque estou desfalecido pelo golpe da sua mão. E ele termina pedindo, né? Ele no 11, o 11 é um versículo que realça a nossa fragilidade na terra. Se Deus repreender algum de nós com seus castigos por causa de um pecado, ele, num estalar de dedos, como se nós fôssemos como uma traça, ele consome a nossa força, a nossa aparência. Por mais que uma pessoa seja muito jovem e seja muito bonita, por mais que a pessoa faça muitos tratamentos, se ela passa, como eu mencionei ali, de repente por um câncer, de uma hora para outra, a pessoa fica completamente esmagada por aquela situação. Então ele conclui: de sorte que todo homem é vaidade. Ele fala que o homem é vaidade. Ele fala duas vezes que o homem é vaidade. Ele fala aqui no versículo 5 que sobre a vida dele: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Por mais firme que esteja, por mais que tenha riquezas, por mais que seja muito forte, por mais que seja dono de muitos negócios, não importa, é vaidade. E ele repete isso no versículo 11, quando fala que se o Senhor repreender com o seu castigo alguém por causa do seu pecado, a sua beleza é destruída como uma traça, de sorte que todo homem é vaidade. Então ele termina fazendo um pedido a Deus, que Deus escute as suas lágrimas, e que Deus não fique em silêncio diante do seu arrependimento, diante das suas lágrimas, que Deus ouça a sua oração e que Deus o poupe para que ele tenha uma tenha a esperança na sua vida. Esse texto aqui, ele nos traz aqui alguns assuntos, algumas aplicações para a nossa vida pessoal. Primeiro, devemos reconhecer a brevidade da vida, reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer que Deus é soberano. Segundo, que muitas vezes nós passamos por uma luta interna. Falamos ou não falamos, desabafamos ou não desabafamos. O melhor é desabafarmos com Deus, falar com Deus, contar para Deus as nossas angústias e tristezas. Abra a boca e fale com Ele, e para que Ele ouça e possa responder a você. Uma terceira aplicação: o sofrimento, as disciplinas de Deus, elas muitas vezes nos chamam a atenção para corrigir a nossa rota, para que nós possamos nos arrepender
de, por exemplo, orgulho, soberba, ou de, enfim, dos nossos pecados. A disciplina nos faz refletir a respeito de como estamos caminhando nessa terra, o que estamos fazendo. E a disciplina é um chamado para a santidade, é um aviso para não perder a vida eterna. Então, e uma última aplicação: toda a esperança nossa deve estar em Deus. Esse é o Salmo 39. É um salmo que, como eu falei no princípio, no texto original massorético, que é o texto hebraico, fala que é um cântico para o mestre de canto Jedutum. É o salmo de Davi. Então ele escreveu isso sobre a brevidade da vida, sobre a finitude da vida. Isso aqui era cantado, tanto que você vê que tem dois selás aqui, né? Tem um selá no versículo 5 e tem um outro selá aqui no versículo 11, indicando claramente que isso aqui é um cântico, que eles tinham aqui duas pausas, enquanto esse salmo é entoado, é cantado na liturgia dos cultos públicos. Vou deixar aqui no final do vídeo Provérbios capítulo 8, recortes em Provérbios capítulo 8. Nós estamos no dia 8 de setembro. Nesse mês nós temos 30 dias e como o livro de Provérbios tem 31 capítulos, nós temos a oportunidade de ler Provérbios 12 vezes no ano. Em todos os meses nós podemos ler Provérbios. E Provérbios é um livro essencial para termos sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência, discernimento, prudência para tomar decisões corretas em todas as áreas da vida. Quem lê Provérbios com atenção e aplica Provérbios durante 2 anos seguidos, recebe sabedoria e toma decisões mais acertadas. Quem lê Provérbios e aplica Provérbios durante 5 anos e pratica o que está ali, enriquece e prospera. Consegue obter ganhos na sua vida, em todas as áreas e também na financeira, porque Provérbios traz essas orientações. Então hoje é dia 8 de setembro, vou deixar aqui recortes de Provérbios capítulo 8. E o capítulo 8 fala justamente sobre a sabedoria. Tem um destaque no versículo 17, onde está escrito: Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me encontrarão. Quanto mais cedo você buscar sabedoria, quanto mais cedo você começar a meditar constantemente na palavra, mais rapidamente você vai adquirir conhecimento, sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, prudência, conselho, e tudo isso vai contribuir para que você aumente o seu relacionamento com Deus. A graça e a paz de Jesus permaneça com você. No lado direito tem um botão para você que quer se inscrever no canal. Se inscreva no canal para receber notificação dos novos vídeos que vamos postar. Estamos gravando uma série de salmos desde o dia 1º de agosto e vamos gravar todos os salmos nos próximos meses, outubro, novembro, dezembro, até o Salmo 150. E em todos os meses vamos postar no dia o provérbio do dia. No dia 30 de setembro eu vou postar os vídeos do Provérbios 30 e 31. Mas vamos meditar sempre em Provérbios. Deus abençoe.